Então, a ideia central de Platão é assim, é que existe um mundo sensível, que são esse mundo aqui, das coisas, tá? Esse mundo sensível aqui é um mundo sujeito ao devir, é um mundo que está sujeito ao tempo, ao espaço, à passagem do tempo. Como esse mundo que está sujeito à passagem do tempo, ele é imprevisível, na verdade, eu nunca posso dizer nada sobre ele, porque o fato de que as coisas são como são, não me garante que elas continuarão sendo como serão. Por exemplo, o fato de que a chuva cai do jeito que cai, o fato de que as crianças nascem do modo que nascem, o fato de que a grama cresce do modo que ela cresce, é apenas, eu posso imaginar que é provável que continue assim, mas garantia mesmo eu não tenho. Por quê? Porque se tudo que existe está sujeito à ação do tempo e à ação do devir, portanto, que garantia como eu posso afirmar que as coisas continuarão se repetindo daqui para frente? É por essa razão que tanto Aristóteles quanto depois, muito tempo depois, Félix Revezon e modernamente Rupert Sheldrake, acham que não há leis na natureza. Que a natureza não é alguma coisa que tenha leis. A natureza tem uma espécie de hábito. A natureza só tem hábitos. Leis mesmo não tem. Porque eu não posso garantir de modo nenhum que tudo o que aconteceu até hoje continuará acontecendo do meu modo. Em nome do que eu vou garantir isso? Eu não posso garantir nunca isso, eu posso ter uma boa expectativa de que vai ser assim. Mas como é que eu posso garantir? Não posso. Porque se eu não conheço o futuro, como é que eu posso garantir que os fenômenos naturais continuarão sendo do jeito que são? Ora, se eu não posso garantir que os fenômenos da natureza serão constantes, eu não posso estabelecer nenhuma lei para a natureza. A natureza, portanto, rigorosamente falando, não tem lei nenhuma. Ela tem apenas expectativas fortes, probabilidades grandes, mas lei mesmo não tem. Por quê? Porque a natureza está submetida a um processo que não acabou ainda, e quem é que pode garantir que durante esse processo aqui para frente as coisas não serão diferentes? Me parece a vocês de bom senso isso? Existe, portanto, na natureza, nesse mundo sensível, uma irrealidade, um irracionalismo total. Não é possível, por exemplo, eu estabelecer equações matemáticas prendendo determinados processos físicos, químicos, biofísicos, que for, em equações. Porque como eu posso garantir que aqueles processos continuarão acontecendo daquele jeito? Não posso. Há um biólogo moderno, que eu sempre mando todo mundo ler, chamado Rupert Sheldrake, que é o autor da melhor das teorias sobre isso, que é a teoria da ressonância mórfica, que diz... É o quê? Campos mórficos, é a ressonância mórfica, ou campos mórficos. Rupert Sheldrake, que é um biólogo genial, um biólogo inglês, que diz que as coisas são como são porque o passado as fez ser como são, mas que pode haver alguma modificação de modo que as coisas podem ser diferentes, até mesmo nos fenômenos não vivos, dos fenômenos físicos do mundo não vivo. Bom, então o que acontece? Platão vê nesse mundo real, sensível, um mundo um pouco incompreensível por causa disso. Né? Ele, embora seja um mundo real que nós de fato vemos, ele é um mundo um pouco enigmático em última análise. Nós nem sabemos para onde é que ele vai. Portanto, Platão criou a ideia de que existia, acima desse mundo, um mundo superior, suprassensível, não mais sensível, mas suprassensível, onde estão as formas e as ideias. Ou seja, aquilo que está aqui embaixo, no nosso mundo, é apenas um reflexo mais ou menos imperfeito daquilo que está perfeitamente determinado nesse mundo aí, digamos, suprassensível, das formas e das ideias. É mais ou menos assim. Os cachorros que existem nesse mundo são todos diferentes e nenhum deles é o verdadeiro cachorro. Nem mesmo o seu é. Embora você ache que o seu é o único verdadeiro cachorro que existe, não é assim também. Quer dizer, os cachorros que vocês têm em casa são tentativas mais ou menos bem-sucedidas, ou mais ou menos mal-sucedidas, de reproduzir um cachorro ideal que não existe nesse mundo sensível, mas existe no mundo suprassensível. Então, o que a filosofia platônica nos diz é que só o que é verdadeiramente real é o que está nesse mundo suprassensível, e nesse mundo de baixo aqui nós só temos pálidas imagens desse mundo de cima. E a história platônica que explica isso melhor é o tal do mito da caverna, que é o mito que narra justamente esse engano, esse auto-engano que faz o sujeito aqui embaixo, achando
que o que ele está vendo é o real, quando na verdade ele está vendo apenas são sombras do real. O real está aqui nesse mundo supersensível. Ok? Então, até agora compreendendo isso? Parece claro? Durante toda a história da humanidade, achou-se que isso era assim, que essa era a ideia de Platão. E, de fato, se você for ler Platão, ele sempre diz isso para você. Só que aparece Giovanni Reale, esse homem aqui, e diz assim, não, mas isso não é possível. Porque assim nós não entendemos Platão. Portanto, deve haver na filosofia platônica um conjunto de leis não escritas, tá? Um conjunto de regras e de lições não escritas, que ele só deve ter contado para os iniciados e não colocou nos seus diálogos, porque convenhamos, né? Esse aqui essa historinha que a gente está lendo, qualquer pessoa lê. Não é uma história feita para filósofos. Compreende, né? Que não é, né? Vocês reparam que é uma história feita para uma pessoa normal. Quer dizer, dentro dos ensinamentos secretos da academia platônica, deve ter havido uma segunda navegação. A primeira navegação é essa, de que o que existe de verdade não é o que está aqui no mundo sensível, ó, não é isso aqui, tá? É isso que está no mundo das ideias e das formas, que está aqui. Há um terceiro mundo acima desse, que é a segunda navegação, porque a primeira é desse primeiro mundo, e esse terceiro mundo é onde estão os princípios fundamentais das coisas, ou seja, aquelas coisas que possibilitam a existência das formas e das ideias, que, por sua vez, possibilitam a existência das coisas sensíveis aqui embaixo. E essa segunda navegação, que seria desse primeiro mundo, é o mundo dos princípios fundamentais metafísicos, verdadeiramente, a partir dos quais tudo poderia ser possível. Pois essa é a tese desse livro. É uma tese brilhantíssima e é perfeita. Você lê o livro e concorda com ele sem nenhuma possibilidade de divergência. Porque aí, quando você começa a olhar para isso, você começa a entender o Platão com muito mais clareza. Ora, o que é que isso significa na prática? Significa que o Platão nunca escreveu, porque isso ele contava apenas para os iniciados, que existem leis que são leis eternas, que são as leis divinas, que são as leis que estão acima desse grupo intermediário, esse grupo que antes era o máximo e agora é apenas o intermediário, de ideias e de formas, e essas leis são leis absolutas de metafísica. Pois, por incrível que pareça, a pessoa que escreveu o livro mais próximo de compreender que leis são essas é o Mário Ferreira dos Santos, que escreveu um livro chamado A Sabedoria das Leis Eternas, que é muito próximo das leis fundamentais do Platão. O livro Sabedoria das Leis Eternas, de Mário Ferreira dos Santos, transcreve um conjunto de leis sobre como funciona o mundo, que estão muito próximas dessas próprias leis platônicas, que nunca estão explícitas em Platão, mas estão sempre indiretamente implícitas em Platão. Então, com isso, vocês estão entendendo agora que a filosofia de Platão estabelece que há 3 níveis de realidade. Há a realidade sensível, o mundo sensível, esse aqui, esse que a gente pode bater, tocar, esse concreto aqui que pesa, que é tocável e tal. Esse mundo, na verdade, é apenas um mundo imperfeito, é um mundo irracional, do qual eu posso entender um pouquinho. Esse é um mundo objeto da ciência, mas é um mundo precário. Eu não sei nada, não sei como é que ele vai ser daqui para frente. É um mundo extremamente precário, extremamente incerto. Acima desse mundo há o mundo das ideias e das formas, que é um mundo em que, por exemplo, existe o cachorro ideal, existe a bondade ideal, existe a música ideal, existe a cor branca ideal, existe o pôr do sol ideal, existe o planeta ideal, existe o ar ideal e assim por diante. Mas esse mundo aí não pode existir por si próprio. Ele deve estar subordinado a algumas leis que são genéricas e que são realmente metafísicas. Portanto, Giovanni Reale, então, faz esse próximo passo, mostrando que há um mundo superior a tudo isso, que é o mundo dos princípios eternos, onde existe a eternidade. Então, há um mundo de eternidade bem no alto de tudo isso, que é o mundo de Deus, e abaixo de tudo isso existe o mundo da circunstância, da temporalidade, onde essas coisas físicas existem. E entre esses dois mundos existe um mundo intermediário chamado mundo das formas. Essa é a filosofia platônica de verdade. Se você não ler o Giovanni Reale, você não consegue entender isso, porque você fica preso naquela ideia dualista
de que a filosofia platônica é uma dualidade entre o que é sensível e o que é não sensível, o que é sensível e o que é intelectível, tá? Intelectível, aquilo que está acima. Mas, na verdade, a filosofia platônica tem mais um degrau. E esse degrau não era perceptível porque não está escrito em lugar nenhum. Quer dizer, aí o Giovanni Reale diz que são as leis não escritas de Platão que estão implícitas nas outras coisas que ele escreveu, que têm de existir para Platão poder funcionar como filosofia. É de se imaginar que o Platão, na sua escola, não desse essa aula a não ser para um pequeno grupo de pessoas. Essa aula é profundamente pitagórica. Então, quando Mário Ferreira dos Santos, que é um pitagórico, faz o livro chamado Sabedoria das Leis Eternas, estabelece lá as leis que ele acha que são as eternas, ele está, na verdade, apenas descrevendo as leis eternas platônicas, que se tornaram platônicas à medida em que Platão foi se tornando cada vez mais pitagórico, como eu contei para vocês aqui no início dessa história.